Você vai ouvir agora um estudo do pastor da missão Embaixadores de Cristo, Luiz Carlos Graneiro. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais notificações. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos que estiverem ouvindo esta mensagem. Eu sou o pastor Luiz Carlos Graneiro, tenho 66 anos, sou cristão de berço, pastor ungido desde o ano de 2008, escritor de 5 livros, e hoje nós temos a oportunidade de estarmos trazendo uma mensagem que nós recebemos do Reino de Deus para a sua vida. Eu quero que você ouça com atenção, porque é algo que nós já estudamos há muitos anos e hoje nós queremos trazer uma palavra nesse sentido pela primeira vez, mas um assunto que nós já estudamos há algum tempo. Então, meus amados, dentro da série Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias, estamos aí trazendo essa série para os irmãos e hoje já seria o nosso terceiro vídeo, que está sendo gravado com essa série e com o tema hoje, os 3 ladrões da cruz. E você pode dizer assim, mas que estranho, pastor, nós nunca ouvimos falar, dos 3 ladrões da cruz. E eu vou dizer para você assim, hoje o Espírito Santo me deu aqui uma autoridade para que eu esteja levando os irmãos a enxergar o Calvário, ou Monte Caveira, ou Gólgota, como nós sabemos, aí tem 3 nomes, levar você a olhar hoje para o Gólgota, da forma que os judeus, os israelitas, olharam na época da crucificação de Jesus. Muito bem. Então, irmãos, veja bem, por que Jesus foi colocado naquela cruz como um malfeitor ou um ladrão? Nós sabemos disso, Nós sabemos que Jesus, quando ele foi levado para a cruz, ele foi colocado ali entre 2 ladrões, exatamente para que o povo entendesse que ele também era um malfeitor, que ele também seria um ladrão. E aí viria a minha pergunta, Por que no meio de 2 ladrões? Então, meus irmãos, na descrição desse vídeo tem um louvor que diz o ladrão da cruz. E ali, meus irmãos, como eu sempre falo, é uma mensagem cantada, mas é uma mensagem muito linda, muito maravilhosa. E esse hino que está na descrição desse vídeo, o título dele é O Ladrão da Cruz. E eu poderia dizer para os irmãos que ali tem uma mensagem cantada, muito linda, e falou muito alto ao meu coração, e nós começamos a buscar em Deus uma mensagem, e aí o Espírito Santo e Deus o Pai nos deu essa mensagem dessa noite. Então, irmãos, nesse louvor ele diz, o louvor diz assim, eu era o ladrão e ele era Jesus. E nós precisamos já começar a entender o que é que esse louvor está dizendo, porque o ladrão à direita, ele diz, ele reconhecendo o porquê que ele estava ali na cruz, ele diz então,
Eu era o ladrão, mas ele era Jesus. E o louvor continua dizendo: enquanto eu roubava, ele estava fazendo milagres, ou milagres operando. Então, meus irmãos, entenda bem. Disse o ladrão da direita: a minha sentença era a mesma. Olha que interessante, irmãos. Isso para os irmãos entender que o ladrão reconheceu que a sentença do Senhor Jesus era a mesma dele. Por isso nós estamos chamando a atenção dos irmãos para entenderem que Jesus, ao olhar do judeu, era o terceiro ladrão da cruz. Então, muito interessante. Aí nós podemos entender, irmãos, que nós vamos ler um texto. Vamos já começar lendo a Bíblia. E hoje eu tenho aqui a minha netinha, Ana Cláudia, que com muito carinho, nós tratamos de Cacau, e ela vai estar nos ajudando, e ela vai estar lendo. E ela vai ler agora um versículo que está no livro de João, no capítulo 1, no versículo 16. Ela vai estar lendo e eu vou então continuar explicando para os irmãos sobre o terceiro ladrão da cruz. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Muito bem, rapidinho, a Ana Cláudia leu João 16 e 16, que nós precisamos aqui já começar a entender alguma coisa. Vamos lá. Livro de João, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Irmãos, é muito maravilhoso nós entendermos aqui que João diz, e todos nós. Aqui, meus irmãos, quando Jesus fala todos nós, ele está falando dos judeus. João está falando dos judeus. E ele diz, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então, irmãos, cabe nós aqui já uma meditação que João estava falando do judeu. E eu diria, precisamos entender isto. Quando Jesus, ele faz aqui o seu ministério, e ele vai para a cruz, eu costumo dizer para os irmãos assim, naquele momento que Jesus morreu na cruz, toda a humanidade estava salva, ou todos tinham condições de ser salvos. Mas o que aconteceu ali então? Porque João diz, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então, irmãos, como João era judeu e Jesus foi morto ali fora da cidade, de Jerusalém, e os que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali eram também judeus. Então, quando João diz, todos nós recebemos da sua graça. Então, João estava falando que todos os judeus receberam da graça
da plenitude, né, de Deus o Pai, da graça sobre graça. E aí eu posso dizer para os irmãos, o que significa, né, a palavra plenitude? Não seria, porventura, o pleno, o total, o maior? Então, irmãos, veja que precisa agora ficar na nossa mente bem marcado o fato de que João diz, todos nós recebemos. Oh, Jesus é bom. Irmãos, nós estamos aqui com alguma dificuldade, mas eu vou estar mudando aqui o sistema, mas nós vamos continuar aqui em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus nós vamos continuar. Irmãos, no livro de João, aí quando nós lemos no capítulo 1, aonde João disse assim, né? Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. É quando João está apresentando Jesus, está no capítulo 1. E então, quando ele apresenta Jesus, ele diz, olha, todos nós recebemos da graça sobre graça. E agora nós vamos para João, no capítulo 19, que é onde que é o Gólgota, né? O Monte Calvário, lá onde estão lá os 3 ladrões pendurados na cruz. E nós vamos ler o texto que está no livro de João, no capítulo 19, do versículo 17 ao versículo 21, eu já vou lendo e explicando para os irmãos. Diz assim o versículo 17: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Então, irmãos, aqui João vai falar da crucificação de Jesus, ou seja, vai falar da parte aonde seria para os judeus a parte final. Eles achavam e criam que Jesus acabaria por aqui o seu ministério. Depois, versículo 18 diz assim: aonde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Então, irmãos, vamos comentar aqui o versículo 18, onde diz assim: aonde o crucificaram, e com ele outros 2 de cada lado, e Jesus no meio. Aqui, irmãos, nós precisamos entender então que o fato dos judeus colocarem Jesus na cruz no meio de 2 ladrões, é certo de que eles olhavam para Jesus como um ladrão. E o versículo 19 diz: Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Olha que interessante, irmãos. Jesus é colocado no meio de 2 ladrões, e depois, então, Pilato escreve em cima da cruz de Jesus, dizendo que aqui está Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas nós sabemos que eles fizeram isso como blasfêmia, ou seja, eles queriam humilhar o Senhor Jesus. Então agora, irmãos, eu perguntaria para você, Pilatos escreveu que Jesus era o Rei
dos judeus. Grave bem isto. Eu preciso que os irmãos entendam isso. Jesus foi colocado lá na cruz como o rei dos judeus. E diz o versículo 20, e muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim, ou seja, era para que todos pudessem ver que ali estava sendo pendurado na cruz o rei dos judeus. Aí o versículo 21 diz assim, diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Então, irmãos, nós podemos começar a ver por aqui que o judeu não mandaram Jesus para a cruz como rei, ou seja, como o rei deles, como o rei do judeu, mas eles mandaram Jesus para a cruz como malfeitor, como alguém que levou a pena da mesma forma que um ladrão. Então está aqui o versículo 21, e João aqui está dizendo, né? Pois os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Então eles queriam dizer que Jesus realmente não era, mas que ele dizia ser o rei dos judeus. Então ele disse, diga aí, ele disse, eu sou o rei dos judeus. Agora, irmãos, nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia, nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 27, Mateus 27, do versículo 37 ao 42, aqui nós vamos entender mais alguma coisa sobre esta mensagem, e os irmãos não precisam se preocupar, porque tudo que tiver aqui nessa mensagem, o pastor Luiz é responsável. Então, Mateus 27, versículo 37, diz aqui, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Olha lá, aqui já Mateus pôde ver, né, Mateus como um judeu, João como judeu. Aqui Mateus já olha para aquela situação e diz, olha, não estão dizendo que Jesus é o rei do judeu. Aqui ele diz, esse é Jesus. Ele diz assim, eles por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, ou seja, o acusavam. Esse é o rei dos judeus. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Então os irmãos podem ver que Mateus está falando, é o mesmo assunto que está lá em João, onde nós estávamos lendo agora, e aqui então Mateus olha de uma outra ótica, e ele diz, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Olha, meus irmãos, que interessante aqui no versículo 40, eles deixam bem claro qual era a pena pela qual Jesus estava pendurado naquela cruz. Quando eles dizem, tu que destrói o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz.
E aqui, irmãos, então nós vemos que a bronca do judeu, ela era porque Jesus tinha dito a eles que se fosse destruído o templo, em 3 dias ele construiria de novo. E eles eram amantes do templo de Salomão. Olha por onde nós vamos caminhar hoje. E aí então no versículo 41 diz assim: e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele, ou creremos em ti. Irmãos, eu quero marcar esse momento, essa mensagem com bastante enfoque, para que os irmãos entendam aqui quem é que estavam, colocando Jesus na cruz. Ele diz aqui, olha, e da mesma maneira também os príncipes do sacerdote. Olha, irmãos, o que a lei tinha de melhor, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que lá dentro do templo liam a palavra, ensinavam a lei. E glórias a Jesus, glórias a Jesus. Então nós vamos dar continuação no versículo 41. Entendendo aqui, irmãos, o texto onde Mateus escreve sobre a crucificação de Jesus, né? Quando no versículo 37 ele diz, né, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Isso é algo muito grave. E aí eles citam no próximo versículo o porquê eles fizeram aquilo. E diz, né, que foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. E agora no versículo 40 diz, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E aí, meus irmãos, Jesus estava falando essas coisas. Quando ele falou do templo, né, ele apontava para o templo, ele falava do templo, mas nós sabemos que Jesus estava falando do seu corpo, que iria para o sepulcro, e em 3 dias ele seria ressuscitado. Mas aqui os religiosos, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões e os fariseus, escarnecendo, ou seja, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e cremos nele. Então, irmãos, todos que ali estavam, príncipe dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos eram judeus. E todos olhavam para Jesus como malfeitor e como ladrão. Por isso nós colocamos o texto, os 3 ladrões da cruz. Muito bem. Então, voltando aí um pouquinho aí, né, no livro de Mateus mesmo, no versículo 26, capítulo 26, versículo 3 e versículo 4, diz assim: depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para o prenderem Jesus com dolo e o matarem. Então, irmãos, nós vemos que a sentença de Jesus, ela sai exatamente da religião.
dos religiosos. Então os príncipes dos sacerdotes, segundo Mateus capítulo 26, diz que os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo, foi quem mandaram Jesus para a cruz. Mateus capítulo 26, versículo 3 e 4. E agora, a minha pergunta para os irmãos entenderem melhor a mensagem. Qual era o mal que o Senhor Jesus havia feito para ser considerado como um ladrão? Os irmãos vão agora começar a meditar que, na verdade, o que Jesus estava roubando, ou o que eles achavam que Jesus estava roubando, não era nada mais, nada menos que a cena. Jesus, então, agora apontava para o templo de Salomão, que era o que eles tinham de melhor na religião, ou seja, os religiosos da lei, o que eles tinham de melhor era o templo de Salomão. E Jesus, então, chama para ele toda a cena e diz: olha, se vocês destruírem esse templo aí que vocês tanto amam, que vocês lutam por ele, morrem por ele, eu vou construir em 3 dias. Mas Jesus falava do seu corpo. Então, vamos ver o que é que Jesus fala em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 tem algo aqui para nós entendermos mais alguma coisa. Mateus 12, versículo 6, está escrito assim: Jesus fala para os religiosos: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, irmãos, agora nós podemos começar a entender por que é que os judeus, os israelitas, os religiosos, os sacerdotes, todo este povo queria ver Jesus na cruz como um ladrão. Aqui em Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus chama para ele a atenção dos judeus e ele diz: está aqui quem é maior do que o templo de Salomão. Irmãos, isso foi um agravo muito grande para os judeus, porque eles viviam 4.000 anos de história, aonde nós sabemos aí, conhecemos pela antiga aliança, e eu posso dizer para os irmãos que o maior representante da antiga aliança chamava-se Salomão. E eu tenho dito isso para os irmãos, né, que algumas vezes eu já disse que os judeus, eles tinham Salomão como uma preciosidade, né? O templo de Salomão, aonde eles ensinavam o povo, onde eles ministravam para o povo. E agora então Jesus diz para eles: mas eu sou maior que o templo. E eles tomaram isso como uma ofensa. Por quê? Porque era como se Jesus estivesse desfazendo de tudo aquilo que eles tiveram como precioso por longos 4.000 anos. Então agora nós vamos para um outro texto que está em Lucas, no capítulo 23, do versículo 40 ao versículo 43. Isso, meus irmãos. Olha aí o pastor Alessandro participando, dizendo: na verdade, a validade de Jesus para os judeus era mesmo de um ladrão. Está aqui. O pastor Alessandro já pegou aonde que vai parar essa mensagem. Olha aí, não tinha comentado nada. Então vamos lá. Lucas 23, versículo 40 diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo:
tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então aqui, irmãos, esse texto, nós aqui precisamos entender aqui que fala da crucificação do Senhor Jesus. E aqui no versículo 40, né, uma continuação do texto que nós estávamos vendo, diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E aqui, irmão, nós sabemos que quem fala isto para o terceiro ladrão da cruz ali, Jesus, quem está falando isso é o ladrão da esquerda. Então, o versículo 40, né, que é a continuação, diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então, o ladrão da esquerda, ele fala algo no versículo 39, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, aqui nessa palavra nós, ele estava representando ali todos os judeus, ou todos os israelitas que ali estavam. O ladrão da esquerda, eu vou falar novamente para que você grave bem, porque ainda não chegamos nem na metade da nossa mensagem. O ladrão da esquerda, ele diz: salva-te a ti mesmo e salve a nós. A mesma coisa que os religiosos disseram. Então, meus irmãos, ele aqui, quando ele diz salva-te a ti e a nós, ele estava falando por todos os judeus que ali estavam. Talvez eles estavam um pouco mais longe de Jesus, mas aquele ladrão que estava perto, ele dizia: se tu és o rei dos judeus, se tu és o Cristo, né? Se tu és o rei dos judeus, salva a ti e salva a nós também. Porque eles viam em Jesus um ladrão. Colocaram Jesus na cruz como um ladrão. E agora então, o ladrão da direita diz assim, repreendeu-os, né? Dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, o ladrão da direita estava bem consciente de que Jesus estava ali na mesma condenação de um ladrão. Então ele diz para o ladrão da esquerda de Jesus, ele diz: olha, nós estamos aqui porque pecamos, porque erramos, estamos pagando pelos nossos erros, mas este não. Olha lá, ele diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, Jesus, aqui está a prova de que Jesus estava na condenação de um ladrão. Um ladrão. Ou seja, por isso o ladrão da esquerda diz: salva-te a ti e salva nós também. E se Jesus tivesse perguntado para ele: mas para que você quer descer da cruz? Ele ia dizer: para seguir a minha vidinha de judeu. Tá entendendo, irmãos? Para seguir a minha vidinha de judeu, porque quando ele fala salva-te e salva nós também, ele estava falando dos judeus. Ali na cruz, eu vou dizer, irmãos, para você bem claramente, o ladrão da esquerda, ele está representando o judeu, e o ladrão da direita está representando o verdadeiro cristão de hoje.
Esse é o verdadeiro significado de por que Jesus foi colocado na cruz como sendo um ladrão. Ou seja, os judeus, que eram religiosos, os melhores da lei, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, foi quem colocaram Jesus na cruz como um ladrão. Mas ali do lado direito tinha um que olhava para Jesus de outra forma. Não via Jesus como um ladrão. Então ele diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ali estava um judeu, que eu creio também que aqueles dois ladrões eram judeus, mas estava um judeu que representava o verdadeiro ladrão, ou seja, o judeu. E tinha um ladrão à direita que representava o cristão. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos o que acontece ali, naquele lugar. E Jesus, então, continua. Vamos ver aqui o texto. O texto continua. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto os judeus blasfemavam contra Jesus e colocavam Jesus na cruz como um ladrão, o ladrão da direita reconhece Jesus como rei. E eu já vou adiantar para os irmãos que hoje está acontecendo a mesma coisa. Aqui então o ladrão, que representa o cristão, que representa aquele que quer o sacrifício de Jesus na cruz, mas não como um ladrão, aquele ladrão da direita, no hino que nós colocamos aí para os irmãos, o hino diz que o ladrão da direita, ele fala para Jesus: Jesus, eu sei que você mora em um lugar muito especial, muito bonito, muito lindo. E daqui a pouco o Senhor vai para lá. E nós vamos continuar por aqui. O ladrão sabia que ali era o final dele, tanto da esquerda como da direita. Era o final, terminava ali. Mas como o ladrão da esquerda representava o judeu, eu posso dizer, de fato e verdade, para o judeu, acabava ali na cruz, Jesus morrendo, tudo estava acabado, porque eles falavam assim: nós vamos matar esse ladrão, nós vamos matar esse malfeitor que veio dizendo que construía o templo de Salomão em 3 dias, sendo que Salomão levou 40 anos. Vamos matar esse impostor na cruz, no meio de 2 ladrões, porque aí também ele vai ser considerado como um ladrão. Mas o ladrão da direita disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu posso dizer, meus irmãos, que esse ladrão da direita, ele reconheceu Jesus como um rei, ele sabia que Jesus tinha um lugar muito especial. E ele disse, naquela oportunidade: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, meus irmãos, para o ladrão da direita, Jesus não é o ladrão. Agora Jesus então se torna rei. E ele diz para Jesus: olha, Jesus, nós vamos ficar por aqui, nós vamos morrer na cruz. Mas quando o Senhor sair daí dessa cruz, o
que os judeus se colocaram, o Senhor vai lá para o seu reino, então, Senhor, lembre de mim quando lá chegares. Muito bem, meus irmãos. Então, quando nós falamos, que essas coisas sobre os judeus, aí o povo diz assim, pastor, mas Jesus era judeu. Sim, Jesus, a Bíblia diz, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Então, irmãos, agora que nós, se você acha que o pastor Luiz forçou aí e o assunto estava muito apertado, agora nós conseguimos terminar a primeira parte do estudo e nós vamos para a segunda parte. E o pastor Alessandro está dizendo, o valor de Jesus era o mesmo de um ladrão para os judeus, ou seja, sem valor nenhum. Ô glória! Tá chegando lá, pastor Alessandro, fica com o ouvido atento aí. Então, irmãos, nós vamos para a segunda parte. E agora nós vamos explicar, irmãos, por que a teologia é a Torre de Babel dos nossos dias. Agora que nós vamos para a explicação de por que o pastor Luiz colocou nesta série Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias. Então, como uma boa parte dos irmãos que está conosco aqui sabem, nós, em 2006, nós escrevemos o livro Uma Lição de Amor. E no ano de 2010, nós escrevemos o livro Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias. E desde 2010, irmão, nós estamos pregando essa mensagem, como eu disse para os irmãos no início, mas não dessa forma que estamos pregando hoje. Então, em 2010, escrevemos o livro Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias. Em 2013, nós escrevemos A Guerra dos Deuses. Em 2017, A Grande Babilônia. E agora, em 2021, terminamos de escrever o livro De Volta para o Éden. Então, irmãos, vamos lá. Agora nós vamos ligar aqui o assunto dos 4 livros. O primeiro, ou seja, o segundo livro, mas aqui para nós o primeiro, Teologia, a Torre de Babel. É o nome da série que nós estamos trazendo para os irmãos agora. Como eu disse, estamos trazendo a série Teologia, a Torre de Babel. No livro A Guerra dos Deuses, nós escrevemos o que nós vamos falar aqui também, irmãos, que lá na Antiga Aliança era uma guerra de deuses, Era uma guerra dos deuses, e essa guerra ela ainda está presente nos dias de hoje. Depois nós escrevemos A Grande Babilônia, e eu passei a falar para alguns irmãos, inclusive o pastor Alessandro vai se lembrar. Eu perguntei para o pastor Alessandro, falei, pastor, você conhece a história da Babilônia? Porque eu falei, pastor, quem não conhece a história da Babilônia, não conhece a Bíblia. E quando nós escrevemos, irmãos, o livro De Volta para o Éden, como alguns irmãos já leram, é porque nós descobrimos que todo ser humano que veio sobre esta terra, ele veio para voltar para o Éden. Então, irmãos, eu não tinha percebido, mas os 4 livros, sem ser o primeiro, que o primeiro também é muito bom, Uma Lição de Amor, nós falamos sobre o livro de João, mas o segundo livro, o terceiro e o quarto, nós estávamos sendo preparados para essa mensagem de hoje.
Por quê? Porque nós falamos da teologia como a Torre de Babel, e ela é, a teologia hoje ela é a Torre de Babel. Nós falamos da guerra dos deuses, que eles estão, né, e eles governavam lá na antiga aliança, até vir Jesus. Nós falamos da grande Babilônia, que aparece lá no livro de Gênesis, depois lá do dilúvio, depois de Noé. E nós falamos também, escrevemos também o livro De Volta para o Éden. Então nós estávamos sendo preparados para esta mensagem de hoje. Muito bem. Então, irmãos, quando nós escrevemos o livro De Volta para o Éden, nós falamos que quando nasce uma criança, a primeira pessoa que ela conhece nesse mundo é a mãe, pelo ventre e pelos seios. Depois ela conhece o pai, depois ela conhece os avós, e assim a história vai sendo contada para trás. Nunca quando uma criança nasce a história é contada para frente, mas é contada para trás. E aí então, como eu disse, a criança é apresentada para a mãe nesse mundo, para o pai, para os avós. Quando essa criança vai para a escola, ela é apresentada para Dom Pedro, Tiradentes, é apresentado para a criança. E aí já se passaram 600 anos. E quando essa pessoa que nasceu sobre a terra vai para uma igreja, é apresentado para ele Jesus, o Senhor Jesus. E agora nós vamos ler um texto que está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, Mateus 7, 13, aqui tem algo que está dentro dessa visão, e eu quero que os irmãos que estão acompanhando aí fiquem atentos. Mateus 7, 13 diz assim, Jesus falando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus é apresentado nesta terra como a porta estreita. Então, irmãos, quando nós nascemos e fomos apresentados para este mundo, né, quando nós somos apresentados para Jesus, Jesus diz assim para nós: olha, entra por esta porta. E alguém poderia perguntar, mas que porta é essa? Jesus está falando aqui, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então, meus irmãos, quando Jesus é apresentado há 2000 anos atrás, ele diz: olha, entra por aqui que eu sou a porta, eu sou a vida. E vocês precisam entrar por aqui, vocês não podem passar mais para trás. Por quê? Porque lá atrás vocês vão encontrar a porta grande. Agora preste bem atenção, irmãos. A palavra Babel, a palavra lá da Torre de Babel, ela significa confusão, como os irmãos sabem. Mas a palavra dividida em duas partes, ela significa a porta dos deuses. Babi, porta. El, Elohim, né? El é o diminutivo aí, né? De Elohim, o singular de Elohim. Então, Elohim, deuses. Então, irmãos, quando nós falamos Torre de Babel, nós estamos falando porta dos deuses. E a palavra Babel, irmãos, como nós escrevemos no livro,
A palavra Babel, ela só aparece no livro de Gênesis, no capítulo 10 e no capítulo 11. Já a partir do capítulo 12, nós temos então a palavra Babilônia, que tem o significado de porta grande. Agora os irmãos vão começar a entender o porquê Jesus foi colocado na cruz como um ladrão. Porque a Babilônia, ela persiste por toda a época da Antiga Aliança. Tanto, irmãos, que a palavra Babilônia, ela aparece por 261 vezes, né, na Antiga Aliança. Então, os religiosos, os judeus, porque nós sabemos, irmãos, que a Antiga Aliança, ela foi escrita do judeu para o judeu. Então, quando é apresentado a Babilônia, é apresentado para o judeu. Ou seja, quem que viveu a Babilônia? Os judeus. Glórias a Jesus, meus irmãos. Então, quando nós paramos para entender o porquê Jesus foi colocado numa cruz como ladrão, nós vamos entender que Jesus veio mudando todas as coisas. Então, quando Jesus aponta para o Templo de Salomão, ele está apontando para a Babilônia. Quando Jesus fala da porta larga, Jesus está falando da Babilônia. Nós, irmãos, é que demoramos para entender essas coisas. Nós demoramos. Quando Jesus diz aqui em Mateus 7, quando ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, Jesus está dizendo, olha, eu vim para apertar o caminho. A porta aqui é apertada, mas se você entrar por mim, é o desvio que você precisa para não chegar na porta larga, na Babilônia. Porque a palavra, irmãos, eu vou repetir, a palavra Babilônia, ela tem o significado de porta grande ou porta larga. Então, quando o Senhor Jesus nos deu a entender para nós escrevermos o livro De Volta para o Éden, era para nós entendermos exatamente isto, que quando nós saímos do ventre e nós vamos sendo apresentados para esse mundo, nós vamos voltando para trás, até chegar em Jesus. E quando nós chegamos em Jesus, lá, né, quando João apresenta lá e ele diz assim, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ali está a porta de Mateus capítulo 7, quando diz, a porta é estreita. E Jesus está falando, olha, entra pela porta estreita, para que você não caia na porta larga. E aí, meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que os judeus viveram por 4.000 anos na porta larga. Porque a Babilônia aparece na Bíblia por 261 vezes, de Gênesis até o Apocalipse. Então agora, irmão, tem um texto que eu quero ler com vocês, eu tenho lido nos outros estudos, que está em Lucas capítulo 16, versículo 16, eu preciso ler com você, porque ele se encaixa aqui direitinho, para que os irmãos vão entendendo, porque já o assunto aqui vai apertar muito mais, e para que alguém não me chame de herege, eu preciso ir mostrando corretamente o que aconteceu quando Jesus foi pendurado na cruz. Olha aqui, Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E aqui Jesus também está falando da porta estreita, quando ele diz, olha, a lei e os profetas estavam na porta larga, mas eu sou a porta estreita, e se você entrar por mim,
ligando isso aqui com Mateus capítulo 7, você vai ver que Jesus está dizendo exatamente isso. Jesus está dizendo, olha, os profetas duraram até João. A lei, né, e os profetas duraram até João. Mas agora vocês precisam trocar de porta. Vocês precisam deixar a porta larga e entrar para a porta estreita. E os judeus não gostaram dessa história. E lá no livro de Mateus, também nós temos lido lá um texto, vamos ler agora. Mateus, capítulo 11, versículo 11. O que é que está escrito aqui? Mateus 11, 11. Está escrito assim, olha. Vamos ler aqui. Mateus 11, 11. Jesus fala assim, em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. Jesus estava falando da porta estreita e comparando com a porta larga. Jesus disse assim, olha, prestem atenção, meus irmãos, caiu a ficha aqui. Entre os que de mulher têm nascido, quem que nasceu de mulher? Todos os profetas, todo mundo que veio a essa terra. Jesus está dizendo, todos que nasceram de mulher, olha lá, não apareceu alguém maior do que João Batista, ou seja, João Batista que antecede Jesus é maior do que todos aqueles que caminharam pela porta larga. Todos aqueles que gostavam do templo de Salomão, todos aqueles que gostavam da lei, dos profetas. Mas quando vem Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 1, em Marcos capítulo 1, em Lucas, em João capítulo 1, quando vem Jesus, ele diz, olha, vai pegando aí. Todos que viveram até agora, viveram a porta larga. Por quê? Porque viveram a Babilônia. E o próprio templo de Salomão, Jesus diz que é Babilônia, quando ele fala assim, está aqui um que é maior que o templo. Quando ele fala, olha, destrói que eu construo em 3 dias. Jesus está falando, essa Babilônia vai ser destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus está falando de Babilônia. E quando Jesus fala de Babilônia, ele fala de porta larga. Porta larga. E Jesus então faz a comparação. Quando ele diz, eu sou a porta estreita, mas tudo que vocês viveram até hoje é a porta larga. E aí, meus irmãos, os judeus, acostumados com a porta larga, falaram assim, vamos colocar esse impostor na cruz como um ladrão? Por quê? Porque ele está roubando a cena. A única coisa que Jesus roubou, meus irmãos, foi a cena dos judeus. Foi a cena da porta larga, das riquezas, do ouro, da prata. Então aí Jesus fala assim, vamos acabar com isto. Olha lá, Jesus como a porta de escape. Nós vamos para o livro de João, capítulo 10, versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9 aqui. Jesus fala aqui algo, olhe bem, meus irmãos. Olha o que é que está escrito aqui. Diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Irmãos, Jesus aqui está dando a ciência de que nós não podemos voltar para a antiga aliança. Jesus aqui está dizendo claramente que a aliança, o templo de Salomão, a lei e os profetas eram a porta larga, era a Babilônia. E Jesus está dizendo, entra pela porta estreita, rapidinho, se você quer se salvar. Então Jesus diz, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Irmãos, Jesus está fazendo uma comparação. Eu estou trazendo para os irmãos uma palavra muito tremenda, para os irmãos entenderem que nós nunca deveríamos passar de Jesus para trás. Nós nunca poderíamos passar de Mateus capítulo 1, de Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 1, João capítulo 1, porque todos eles escreveram sobre a vinda de Jesus. E todos eles, unânimes, dizem que a antiga aliança, ou seja, a religião dos judeus, era a porta larga, a Babilônia. Então, irmãos, eu quero mais uma vez dizer para vocês que não precisem se preocupar, porque tudo que o pastor Luiz está falando aqui, ele recebeu do reino e vai falar mesmo com autoridade até o final. Então vocês não precisem se preocupar, porque o pastor Luiz sabe o que está falando. Agora, irmãos, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu preciso dizer, por que os irmãos acham então que os judeus, tão amantes lá da religião, por que eles não aceitaram Jesus como a porta estreita e quiseram voltar para a porta larga? Nós vamos então ver alguma coisa, irmãos, no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A porta larga, irmãos, ela te dá direito à prata, o ouro, e lá tinha um senhor chamado de Senhor dos Exércitos, que ele diz que a prata e o ouro é dele. Então agora, irmãos, não é por acaso que a teologia é a Torre de Babel dos nossos dias. Por quê? Porque a Babel lá, a Torre de Babel, nada mais era do que a porta dos deuses. Olha lá, porta dos deuses. Então quer dizer, os deuses precisavam de uma porta para entrar nesse mundo. E a porta que eles acharam, a porta que eles tiveram, chamava-se Babel, Torre de Babel. E eles então entraram para esse mundo. E agora, depois de 4.000 anos, vem Jesus e diz assim, olha, vocês precisam largar a porta larga. Ah, Jesus, mas nós não queremos largar não, o ouro e a prata. Não, Jesus, para. Nós vamos colocar você na cruz e ainda como um ladrão. Então, no livro de Ageu, nós vemos que lá na antiga aliança tinha um Deus que era o Deus do ouro e da prata. Mas lá a minha Bíblia diz que era a Babilônia, era a porta larga. E agora, irmãos, vocês vão entender por que os pregadores de hoje, os teólogos, eles também optaram pela porta larga. Porque não pararam em Jesus. Eles tinham que ter parado lá em Mateus, capítulo 1. Eu falei, ao escrever o livro De Volta para o Éden, nós falamos que as pessoas não podem passar de Jesus. As pessoas estão voltando para trás, mas elas têm que parar em Jesus. Por isso Jesus fala, eu sou a porta, entra aqui. Mas os pregadores de hoje adoram Malaquias. Yes! Adoram Jeremias, adoram Isaías, o Daniel, o Salomão, Davi.
E aí, irmãos, eles vão descendo ribanceira abaixo, porque Babilônia é porta larga. E aí, de Salomão vai para Davi, de Davi para Moisés, de Moisés para Abraão, de Abraão para Noé, e chegam em Adão. E depois de Adão, irmãos, só tem o jardim do Éden, e daí a escuridão e a morte eterna. Então hoje, irmãos, o pastor Luiz foi advertido para trazer uma palavra para vocês, dizendo assim: nós não podemos, na volta, passar da porta estreita. E quando os pregadores passam de Mateus para trás, eles já caíram na porta larga, na porta grande, que o significado é Babilônia. Ou seja, Babilônia, eu preciso deixar isso bem claro. Babilônia significa a porta larga, o caminho largo. E Jesus fala: deixa o caminho largo e entra por essa porta que é estreita para você se salvar. Então, irmãos, agora quando nós voltamos, lá para a Torre de Babel, para Babilônia, nós podemos entender algumas coisas. Então, a palavra Babilônia, como eu disse, ela está em toda a Bíblia. Ou seja, ela aparece na Bíblia por 261 vezes. Logo, as pessoas, os pregadores, eles também não gostaram da porta estreita. E eu vou dizer mais, eles também estão colocando Jesus na cruz. E mais, como um ladrão, porque eles se associaram ao judaísmo. E eu vou dizer para os irmãos como é que essas coisas aconteceram. Os judeus, eles aprenderam a andar pelo caminho largo, pela porta larga. E quando eles veem a porta estreita, eles não conseguem entrar. Jesus fala: aqui não entra com bagagem. E eles não conseguem. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Porque hoje, os judeus que foram espalhados pelo mundo, a Bíblia fala isso abertamente, os judeus que foram espalhados pelo mundo, eles pregaram para todo mundo ouvir a porta larga. E a teologia se encarregou de levar a Babilônia para dentro dos templos. Eu não vou usar a palavra igreja porque seria indevido. Os teólogos que gostam da porta larga, que gostam de Malaquias, que gostam de Jeremias, de Isaías. Irmãos, e se você pensa que o pastor Luiz está de brincadeira, pegue aí o seu YouTube, dá uma olhada para você ver quantas pregações tem aí sobre a Torre de Babel. Quantos pregadores gostam de pregar a Torre de Babel, o caminho largo? Quantas pessoas gostam de pregar o Templo de Salomão? E quantos gostam de pregar Jeremias, Isaías? E quantos gostam de pregar Malaquias? Então, irmãos, é fácil de entender. A descida de Mateus para trás, ela é a porta larga e os pregadores se associaram a isto. Então hoje se prega muito mais a antiga aliança do que o testamento do Senhor Jesus, que é a porta estreita. Mas eu digo para os irmãos que depois que passam a porta que é Jesus, fica bem mais difícil para retornar. E aí, irmãos, por que hoje nós chamamos a teologia de Torre de Babel? Porque a Torre de Babel é onde entram os deuses. E a Babilônia é o caminho por onde os deuses seguem. Ou seja, por isso que Jesus disse: a lei e os profetas vieram até João. E nós temos pregado para vocês, irmão. Deus está colocando cada mensagem na sua hora. E nós temos pregado para vocês todas essas coisas. E hoje nós precisamos trazer para vocês o caminho que estão andando os judeus hoje, a teologia, os religiosos e os templos.
Ô irmão, mas você não está forçando um pouquinho a barra? Não, nem um pouquinho. E eu vou mostrar para os irmãos de quem era a Babilônia. Olha aí, abre a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 51. Jeremias 51, o profeta aqui vai dizer alguma coisa que você precisa saber. Olha aqui, meus irmãos. Jeremias 51, 7 diz assim, olha. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Que Senhor? Senhor dos exércitos. Jeová lá, Javé e Yavé. O Senhor lá da porta larga, o Senhor da Babilônia. Olha lá. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Irmãos, eu vou te falar uma palavra abertamente. Não só os judeus de hoje, mas eu vou dizer, os judeus também. A teologia e os religiosos estão embriagados com o vinho da Babilônia. Você sabe que vinho é este? É o vinho da porta larga. Irmãos, eu disse para vocês, e se vocês duvidarem, procure um dicionário bíblico e vejam aí o que significa a palavra Babilônia. A palavra Babilônia, irmão, significa porta larga, porta grande. E aqui está dizendo que a Babilônia é do Senhor, é de Jeová, é de Yavé. Javé, Altíssimo, Soberano, Tezevaote. Como eu já disse, ele tem 72 nomes, né? E aqui Jeremias profetizou dizendo que a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor para embebedar as nações. E hoje, irmãos, as nações estão embebedadas. E hoje nós podemos aí olhar na internet, na rede social, no YouTube, nós podemos olhar e ver os judeus pregando abertamente que eles não querem Jesus, eles não querem a porta estreita, ou seja, eles ainda estão crucificando Jesus. Crucificam Jesus até hoje, porque Jesus disse, eu sou a porta estreita. E eles falam, mas nós queremos a Babilônia. Nós queremos lá, Jeremias profetizou. E aí, irmãos, não precisa ir muito longe. Eu tenho visto algumas pregações da religião adventista, né? Eu tenho visto algumas pregações. Os maiores líderes da igreja adventista do sétimo dia, eles gostam muito de pregar Daniel e pular para o Apocalipse, como eu já disse aqui em outros estudos. E eu vou dizer para os irmãos, a minha Bíblia diz que Daniel era mago e astrólogo, 10 vezes mais do que os astrólogos do Egito. E a Bíblia também diz que Daniel servia os deuses. Nós falamos aqui no último estudo, por isso que não vamos ler hoje. Daniel servia os deuses. E era astrólogo e era mago. Esta era a grande Babilônia. Porém, irmãos, por que a teologia não mostra esses versículos que eu estou mostrando hoje? Por que os adventistas adoram o livro de Daniel? Eu não sei aonde que eles arrumam tanta mensagem para o livro de Daniel e do Apocalipse. E eu vou dizer para os irmãos. A teologia está embebedada com o vinho. Olha lá. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Também, meus irmãos, tem outra informação para você aqui. No livro de Jeremias, no capítulo 27, no versículo 6,
o texto aqui de Jeremias profetizando, ele fala que Nabucodonosor é servo, ele é rei da Babilônia, né? É rei da Babilônia, servo de Jeová, servo do Senhor. Olha aqui, coisas que os teólogos não falam, né? Eles gostam muito da Babilônia, gostam muito da antiga aliança, porém, eles não falam um texto como esse. Jeremias capítulo 27, versículo 6, diz assim: e agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Aqui, irmãos, o Senhor, aqui Jeová, Javé, ele usa da Babilônia que é dele para castigar o povo de Israel, os judeus. Então, a mesma Babilônia que lá em Gênesis é a porta grande, a porta larga, Jeremias está dizendo que no dia do mal, Jeová usa da Babilônia, como nós vemos em Jeremias capítulo 51, e agora em Jeremias 27 nós estamos lendo que Nabucodonosor, que os teólogos dizem até abertamente que ele é a representação de Satanás, aqui no livro de Jeremias 27, versículo 6, ele é servo do Senhor, de Javé, de Jeová. E ele é usado por Jeová, ele é usado por Javé para levar o povo de Israel para a Babilônia. Então, irmãos, vocês prestem bem atenção, e o pastor Luiz está levando vocês a entender por que Jesus é a porta estreita. E Jeremias é um dos profetas que mais fala da Babilônia. A palavra Babilônia no livro de Jeremias, ela aparece por 149 vezes. Já falamos sobre isso também. Estamos hoje lembrando os irmãos. Então, irmãos, o profeta Daniel, como nós estávamos falando aí, que é um profeta muito conhecido, né, das igrejas, das religiões, não só Daniel, como Ezequiel, Jeremias, Malaquias, todos eles faziam parte da Babilônia. Por quê? Porque todos que viveram antes de Jesus viveram a Babilônia. E o único que traz a porta estreita é Jesus. E como eu disse em Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, de Jesus para trás, nós temos aí a porta larga. Nós temos a Babilônia, porta larga. Nós vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel, no capítulo 12. Livro de Daniel, irmãos, abre aí a sua Bíblia, no último capítulo, né, que é o capítulo 12. Livro de Daniel 12, versículo 9, diz assim, Daniel falando, e ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, irmãos, quando Daniel profetiza, ele está lá na Grande Babilônia, ele não fala nenhuma vez de Jesus, até porque eu preciso dizer para os irmãos e chamar a sua atenção de que o nome Jesus, o nome Cristo e o nome Emanuel só aparece de Mateus 1 e 1 para frente. Então, quando os teólogos querem mostrar Jesus na antiga aliança lá, né, por intermédio de uma teofania, que isso é mais uma mentira da teologia, a teofania, e os irmãos que não souberem o que é teofania, pode perguntar para mim depois que eu explico. Então, os teólogos pegam Jesus e jogam Jesus lá dentro da antiga aliança, ou seja, dentro da Babilônia. Pastor Alessandro, os pregadores, os teólogos adoram colocar Jesus dentro da Babilônia, da antiga aliança.
E aqui em Daniel, capítulo 12, quando ele termina a profecia, é dito para ele: porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, por isso, irmãos, que os templos aí da igreja adventista do sétimo dia, eles adoram pregar Daniel e o Apocalipse. E eu vou dizer para os irmãos, sabe por quê? Porque eles são do sétimo dia. Eles são da Babilônia. Eles estão fechados com a Babilônia, com a porta larga. E agora, então, eles pregam Daniel e pulam para o Apocalipse. E eu vou dizer para os irmãos, no livro de Daniel, a porta da graça não estava aberta, porque a porta da graça é aberta em Mateus 1:1. Ou como nós lemos hoje, João, capítulo 1, versículo 16. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então a graça, irmãos, ela só chega em Mateus. Por isso que no capítulo 1 de João está escrito que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade só vieram por Jesus Cristo. Mas aonde, irmão? Em Mateus. Mas os pregadores, os teólogos, que morderam a isca do judeu, porque quem fez toda essa bagunça na Bíblia, nas Escrituras, foram os judeus, porque a antiga aliança ela é escrita do judeu para o judeu. Agora, então, os teólogos viraram defensores do judaísmo, da Babilônia, e gostam muito mais de pregar a porta larga, chamada de Babilônia, do que a porta estreita, que é o Senhor Jesus. Então nós vemos Daniel, capítulo 12, versículo 9, aonde diz que as profecias de Daniel, elas se cumprem no final, em Apocalipse. E eu preciso que os irmãos entendam isto. No Apocalipse, volta tudo aquilo que Daniel pregou. Mas nós vamos ainda em Malaquias. Malaquias, né, que os pregadores gostam muito, né, que nós falamos. Os pregadores adoram passar de Mateus para trás, né? Eles não sabem que eles estão voltando para o Éden, né? Voltando para a Babilônia. Então, em Malaquias, quando os pregadores passam de Mateus para Malaquias, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Opa! Peso da palavra do Senhor contra Israel? Isso mesmo. Pelo ministério de Malaquias. Irmãos, para você que não sabe, o nome Malaquias, Malaque, anjos, Yavé. A palavra Malaquias está dizendo que Javé, Yavé, é anjo. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Olha lá para quem é a palavra. Para o judeu. Pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Eita, meu Jesus, pastor Alessandro, me ajuda aí. Exatamente, Sibeli, Jesus roubaria deles o reino e a nação, como está escrito. Olha lá, a Ana Paula disse, as riquezas, porta larga. Tá aí, meus irmãos. Pega aí que o ensino de hoje aí pode colocar minha cabeça na guilhotina, mas eu vou falar o que eu tenho para falar. Então, meus irmãos, veja bem, o próprio Jeová, que o próprio Senhor, o próprio Deus aí da bagunça, o próprio Deus da Babilônia, do caminho largo, ele diz assim, eu amei a Jacó e aborreci Esaú, e daí? Olha lá, eu faço o que eu quero,
porta larga, porta grande, e eu vou para onde eu quero, levo para onde eu quero. E aí ele diz assim, ó: e fiz dos seus montes uma assolação. Olha, irmãos, o próprio Jeová dizendo que ele assolou, destruiu os montes de Israel, porque Jacó significa Israel. Tá vendo, irmãos? Olha aqui, ó. Ele diz assim: amei a Jacó, ou seja, amei Israel. Mas e daí? Quando eu precisei, eu mandei todo mundo para Babilônia, para a porta larga, para a porta grande. E ele diz assim: olha lá. E dos seus montes fiz uma assolação e dei a herança aos dragões do deserto. Irmãos, dragões do deserto são os deuses. Jeová aqui, Javé, está falando dos deuses. E ele está dizendo que deu o povo de Israel para os dragões. Está escrito na minha e na tua Bíblia, e também na Bíblia dos teólogos, na Bíblia dos judeus, também está escrito. Mas eles nunca pregam isso para você e nem para mim, porque eles querem esconder essas partes. Olha aí, o próprio Senhor dizendo que deu a herança do judeu aos dragões do deserto. Isso está no livro de Malaquias, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Então, meus irmãos, eu quero ler mais um versículo aqui em Malaquias, né? No capítulo 4. É o último versículo da antiga aliança. É o último versículo da Babilônia. É o último versículo da porta larga, que diz assim, olha: o próprio Senhor aí, Javé, Jeová, né, falando assim, olha: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E assim termina, irmãos, o tempo da Babilônia. A Babilônia termina aqui, em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, quando Jeová, o Deus aí da antiga aliança, o Deus da Babilônia, ele diz assim: olha, se vocês não converterem o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, eu vou vir e vou ferir a terra com maldição. Então, irmãos, está aqui o grande problema dos pregadores que passaram a pregar a antiga aliança. Está aqui o grande problema dos pregadores da porta larga. Nós vamos agora, irmãos, caminhando aqui para o final, né? Nós vamos agora para Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11, o versículo 15. Porque, como eu disse para os irmãos, tudo que está predito lá na antiga aliança pelos profetas, por Jeremias, por Isaías, ou mesmo por Daniel, que é um profeta muito amado aí dos seguidores da Adventista do sétimo dia e das outras igrejas também. Não é só do sétimo dia, todos os templos, né, que seguem a antiga aliança estão pelo caminho largo, pela porta larga. E tudo que eles profetizam lá, tudo que foi profetizado lá na antiga aliança, se cumpre em Apocalipse. Então vamos para Apocalipse, capítulo 10, versículo 15, e você vai entender o que está escrito aqui, olha. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Irmãos, agora preste muito bem atenção naquilo que o pastor Luiz vai falar. A partir da hora que Jesus tira a igreja dele aqui da terra, acontecem essas coisas que estão no Apocalipse. E eu já venho falando sobre isso com os irmãos, e os irmãos vão entender. O Apocalipse aqui, nessa parte, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 para frente, Jesus já tirou a sua igreja. Jesus vai tirar a noiva dele aqui da terra e vai acabar o tempo da graça. O tempo da porta estreita
acaba aqui no livro do Apocalipse, porque é muito fácil de entender, irmãos, porque Apocalipse 1:19, volte aí a sua Bíblia um pouquinho, Apocalipse 1:19, João é chamado para a ilha de Patmos, né? Logo no comecinho do livro de Apocalipse, e é dito para ele assim: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, irmãos, o livro do Apocalipse, ele fala do passado da Babilônia, ele fala do presente de João, que é quando ele estava lá com Jesus, e ele fala do futuro agora, depois que Jesus tirar a sua igreja da terra. Então, o Apocalipse, irmãos, quando ele está aqui no capítulo 10, no capítulo 11, ele está falando de quando Jesus já tirou a sua igreja daqui. Então, se Jesus tirou a sua igreja e a graça já acabou, quem é esse Senhor que está falando aqui? Quem é esse Cristo? Olha lá, preste bem atenção. E tocou o sétimo anjo a trombeta. Irmãos, a Bíblia fala que quando tocar esse sétimo anjo, tocar essa trombeta, vai acontecer coisas horríveis. Já no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quando chegar no sétimo selo, as pessoas não aguentam mais, eles vão pedir para que as montanhas, os morros caiam sobre as pessoas. E se os irmãos lerem Apocalipse 10, 11, 12, 13, os irmãos vão ver que só vai acontecer desgraça. E aqui está dizendo, em Apocalipse 11, versículo 15, está dizendo que o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Esse Senhor aqui, irmãos, ele volta a tomar conta do mundo. E eu creio que os irmãos estão entendendo. Jesus tira a igreja dele, e esse Senhor da antiga aliança, ele volta a tomar conta do mundo. E quando diz, e do seu Cristo, está falando do anticristo. E você, meu irmão, e eu, só não sabíamos disso porque a teologia nos escondeu. Foi a teologia que entrou na bagunça da porta larga da antiga aliança e misturou a antiga aliança com o testamento de Jesus. E eu tenho dito isso para os irmãos em todos os nossos estudos. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, está dizendo, preste bem atenção, os reinos do mundo vieram a ser, irmãos, tem tradução que diz, voltaram a ser do nosso Senhor. Então, irmãos, aquele Senhor que perdeu lá em Mateus capítulo 1 para Jesus, aquele Senhor lá que é Deus do judeu, aquele Senhor, ele volta no Apocalipse com toda a força. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus já tirou a igreja dele aqui da terra. Então diz que esse Senhor volta com o seu Cristo. E esse Cristo, irmãos, é o anticristo. Logo, porque não pode ser o nosso Cristo, porque esse Cristo, ele vai governar com uma vara de ferro. Olha aí, mude aí a sua Bíblia para o capítulo 12 de Apocalipse, está na mesma página, irmãos. Capítulo 12 do Apocalipse, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5, diz assim: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho arrebatará para Deus e para o seu trono. Irmãos, preste bem atenção, vai vir um Senhor que vai voltar a tomar conta, ou seja, ele perde para Jesus em Mateus, Jesus toma conta, Jesus nos tira da mão dos deuses, Jesus fala, eu sou a porta estreita, sai da porta larga, acabou a porta larga. Quando Jesus tirar a igreja dele aqui da terra, esse Senhor volta, e ele volta com o seu Cristo, ou seja, o Cristo dos judeus. Porque, irmão, se você não sabe, eu vou te dizer,
o judeu não aceita Jesus, o Cristo, até hoje. E eles estão pregando na internet, para quem quiser ouvir, eles estão pregando que o Cristo deles está vindo aí. E vai sair do terceiro templo de Salomão. Opa, peraí. Mas não tinha lá o primeiro templo que foi construído e destruído? Tinha. Por quem? Por Jeová, pela porta larga. Ah, não tinha lá o segundo templo que foi construído e destruído? Tinha. E aonde? Lá na porta larga. E agora, irmãos, os judeus está todo assanhado, todo alegre, porque ele vai construir o terceiro templo. Mas sabe o que Jesus fala do terceiro templo? Ele fala assim: vocês vão construir, mas vai ser destruído, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então entenda, Apocalipse 11, versículo 15 diz, olha aí: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, isso aqui é voz de anjos, irmão, e diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Irmãos, os anjos que vão sair de dentro do templo de Salomão, eles vão destruir a terra. Na primeira trombeta, segunda trombeta, e aqui diz que o sétimo anjo vai sair gritando em voz alta: o mundo voltou a ser do nosso Senhor. Por isso que colocaram Jesus, vou falar melhor, por isso que os judeus colocaram Jesus na cruz como um ladrão. Jesus estava roubando a cena. Porém, eu vou dizer, eu não tenho Jesus como um ladrão, porque eu estava junto com o ladrão do lado direito. Aquele que disse: nós estamos pagando pelos nossos feitos, mas esse aí é rei. Esse aí é Jesus. E ele tem um lugar muito bonito para onde ele vai. Mas como aquele ladrão sabia para onde Jesus ia? Jesus estava na cruz. Então, irmãos, esse mundo, ele vai voltar a ser de Jeová, de Yahvé, porque o anjo vai sair do templo lá de Salomão, do templo de Jeová. O anjo vai sair gritando, tocando a trombeta e dizendo: o mundo voltou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, do anticristo. E agora eu vou dizer para os pregadores que vão me ouvir falar esse estudo: se aqui não for o anticristo, então vocês me mostrem na Bíblia aonde está o anticristo. Então, o anticristo que está programado para sair de dentro do templo, assim como os anjos que vão tocar a trombeta da destruição, tudo que é destruição vai sair de dentro do templo, do terceiro templo de Salomão. Agora, irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque quando o povo prega o livro do Apocalipse, e eles falam, né, que é Deus que vai voltar para depois da grande tribulação, ou na grande tribulação, é Deus, porque vai voltar com o Cristo. Eu digo para vocês, irmãos, não tem nada a ver com Deus o Pai, não tem nada a ver com o Cristo da cruz que eles mataram, que os judeus mataram. Sabe por quê, meus irmãos? Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, diz assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, irmãos, Apocalipse, a partir do capítulo 6, capítulo 7, não está falando de você e de mim. Nós pertencemos ao ladrão da direita ou ao ladrão do meio. Mas aqui no Apocalipse capítulo 7, no versículo 4, está dizendo que tudo que acontece agora na grande tribulação é para os ladrão da esquerda. Escutem isso. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, irmãos, quando os filhos de Israel colocam Jesus na cruz,
Eles matam Jesus como ladrão. Eles matam Jesus como malfeitor. E ficam esperando o trono branco, aonde vai ter julgamento. E eu e você, meus irmãos, que pertencemos ao ladrão do meio e estamos com o ladrão da direita, nós agora somos a noiva, e a noiva não vai ser julgada em trono branco. Então, quando o Apocalipse está falando de trono branco, está falando de judeus, aqueles que vão ser julgados ainda por Jeová, por Yahvé. Então, meus irmãos, quando aqui no livro do Apocalipse fala no capítulo 11, no capítulo 12, da volta desse Senhor e do seu Cristo, não tem a ver com a igreja do Senhor Jesus, tem a ver com a Babilônia. Ou seja, por isso, irmãos, que a palavra Babilônia aparece no livro do Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, está aqui a Babilônia, meus irmãos, está aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aí em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e versículo 2, quando as coisas já estão se resumindo. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. Diz assim: e vi um novo céu, aqui é céus, viu, irmãos? E vi um novo céus e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Opa! E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce de Deus, descia dos céus, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Então, irmãos, espera aí. Então, na história do judeu, na história que Daniel contou, na história do Apocalipse, a nova Jerusalém, ela não sobe para o céu, ela desce dos céus. Então, quando Jesus foi para a cruz, quando Jesus abriu a porta estreita, a porta larga foi tomada, espiritualmente falando. Foi levada para os céus, para a expansão. E aqui o livro de Apocalipse está dizendo que ela volta para a terra. Então, irmãos, aqui não tem nada a ver com a igreja de Cristo. E vou te dizer mais, a Nova Jerusalém, se os irmãos continuarem lendo aí, os irmãos vão estar vendo que a Nova Jerusalém é a cidade de ouro e cristal. É a cidade de ouro e prata. Então, o Deus do ouro e da prata, lá da Babilônia, o Deus Jeová, o Senhor lá dos exércitos, ele volta para a terra com a Nova Jerusalém. E aí, então, irmãos, é a hora que do templo, do terceiro templo de Salomão, irmãos, vejam que está tudo ligado à antiga aliança. O livro do Apocalipse, do capítulo 6 para frente, está tudo ligado à antiga aliança. Templo de Salomão, Babilônia, os 144 mil das 12 tribos, está tudo ligada. E aqui no capítulo 21 está escrito: e vi novo. Aqui está céu, irmão, mas eu vou dizer para vocês: aqui é céus. Aqui é céus. Não é céu. Porque a Nova Jerusalém não está no céu. Ela está nos céus. Lá no céu não tem nada, não. Tem nada disso aqui de antiga aliança. Está nos céus. Olha lá. E a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Olha, irmãos, aqui está sendo mostrado para João que a primeira terra, essa terra do Éden, e esses céus, eles vão passar. Isso, é claro, depois da vinda de Cristo. Quando Jesus tirar o seu povo daqui, Pedro fala que o primeiro céu e a primeira terra está preparado para o fogo. E aqui em Apocalipse está dizendo a mesma coisa. Olha, o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o que aconteceu? Olha lá, versículo 2. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. E esse negócio de Jerusalém, meus irmãos, é dos judeus. Jesus nunca falou nada de Jerusalém, de Nova Jerusalém, nem de velha. E eu li para os irmãos do capítulo 7, que diz que a Nova Jerusalém
está guardada para os 144 mil judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Então, irmãos, o tempo é até pouco para nós falarmos de tantas coisas, mas nesse estudo de hoje, eu quis deixar bem claro para os irmãos o porquê que os judeus colocaram Jesus, os israelitas colocaram Jesus na cruz como um ladrão, porque Jesus roubou a cena. Jesus chega com a porta estreita e ele diz: olha, eu sou a porta estreita, mas se você entrar por aqui, você vai se salvar. E eu mostrei para os irmãos por que as igrejas que estão fechadas com a antiga aliança, eles estão pregando, eles adoram pregar Malaquias, Isaías, e vão descendo, irmãos, de ladeira abaixo, eles vão chegar no Éden, e quando eles chegarem lá, eles vão descobrir que lá não tinha nada de Jesus. Eu vou dizer, irmãos, o nome Jesus Cristo, ele aparece somente de Mateus capítulo 1, versículo 1 para frente, de Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 1, João capítulo 1. Jesus só está no Testamento e ele está com uma porta estreita, porque o que eles chamam de Antigo Testamento, que é a antiga aliança, era uma verdadeira Babilônia. Por isso a Babilônia aparece por 261 vezes e ela volta para o Apocalipse. E ela está também no livro de Atos, nos livros de Paulo, também aparece por algumas poucas vezes, mas apontando para o final. Então, irmãos, na verdade, a Babilônia, ela volta com a Nova Jerusalém. Por quê? Porque todas essas coisas que são da antiga aliança estavam mergulhados na Babilônia, ou seja, na porta larga, porque a porta estreita que veio de Gênesis ao Apocalipse, ela só aparece em Mateus capítulo 1, versículo 1, que chama-se Jesus o Cristo, mas a teologia, por intermédio de uma mentira do inferno chamada de teofania, que é uma palavra mentirosa, porque diz que Jesus está lá na antiga aliança como anjo, diz que Deus está na antiga aliança como anjo, diz que o Espírito Santo está na antiga aliança como anjo, mas lá, quando Abraão fala com o Senhor, ele fala com um anjo. Moisés, em Êxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés diz que o Senhor é um dos deuses, porque ele diz assim: Senhor, quem é como tu entre os deuses? Irmãos, tudo isso faz parte da Babilônia, que nasceu lá depois de Noé. Nasceu para os judeus, e os judeus abraçaram com ela. E quando Jesus chega a esse mundo e apresenta a porta estreita e diz assim: vocês não podem entrar por aqui, porque vocês querem carregar ouro e prata. Eles pegam Jesus e colocam Jesus na cruz. Então, irmãos, colocam Jesus como ladrão. Mas eu disse para os irmãos, o ladrão da direita reconheceu que ele não era o ladrão. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele ladrão sabia que Jesus era um rei, o teu rei, o meu rei, o nosso rei. O ladrão reconheceu o senhorio de Jesus, como nós pregamos aí para trás, que nós também precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Por isso, a todo momento nós precisamos dizer: Jesus é o Senhor da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque tem um Senhor lá da antiga aliança, da Babilônia, que Jesus toma dele o reino, mas para que nós possamos entrar no reino do Senhor Jesus, nós precisamos passar pela porta estreita. Eu agradeço a Deus e aos irmãos por terem me ouvido até aqui, e eu vou pedir, como eu pedi da outra vez, eu não vou colocar um irmão para orar, eu vou pedir para que todos os irmãos que ainda estão aí me ouvindo, façam uma oração e coloque aqui no grupo discipulado. E eu vou estar terminando por aqui,
e agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, e volto somente depois das orações para estar dando as bênçãos apostólicas. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus o Pai, nós conseguimos chegar ao término desse estudo. E eu volto a dizer para os irmãos que eu sou responsável por tudo que foi falado aí, e tenho a certeza que estou guardado dentro do reino por essa verdade. E dizer aos irmãos que podem meditar aí o fato da Nova Jerusalém, né, que está escrito aí, nós falamos que ela desce dos céus. Tanto a prova disto é que a Bíblia diz aí no livro de Apocalipse que ela desce com a Arca da Aliança, que é algo lá da Antiga Aliança, e desce também com Moisés e Elias, dos quais a Bíblia diz que eles foram para os céus, expansão. Mas a teologia mentirosa, prostituta, diz que Elias foi para o céu. E nós compreendemos e entendemos agora de que os céus, ele não é o céu de Deus o Pai. E, portanto, ele está aí na Bíblia como céus. Agora, muitas das vezes, os irmãos que ouvirem este estudo vão dizer assim, mas aqui está a palavra céu. Esta é a prostituição teológica. Eles misturaram a palavra céus com a palavra céu exatamente para deixar o povo embebedado, né? Embebedado aí com o vinho da Babilônia, porque Jesus ele vem falando da palavra céu, céu do Pai. E isso, irmãos, se houver dúvida, vocês podem consultar aí na internet, que é dito que a palavra céus, ela é mantida dentro da Antiga Aliança. Tanto que Gênesis, capítulo 1, versículo 8, diz que e chamou a expansão céus. Então, volto a dizer, na Antiga Aliança é colocada a palavra céus. E no testamento de Jesus, a palavra céu. Então, quando diz que Elias foi para o céu num carro de fogo, é para os céus em um carro de fogo. Tanto que Jesus, ao falar sobre o maná, o pão do céu, né, lá no testamento, Jesus diz assim, os vossos pais não comeram pão do céu, porque o pão do céu sou eu. Aí quando você vai para Êxodo, onde fala do maná, lá diz que o Senhor deu pão dos céus. Tanto que o maná era dos céus, que ele se transforma em serpente. Quando o povo reclama, né, do maná, porque comia maná no café da manhã, no almoço, na tarde, eles reclamaram do maná, Jeová os transformou em serpente. E o povo começou a morrer. Ele manda então Moisés levantar uma serpente na haste. E aí é a bagunça da Antiga Aliança. Por quê? Porque quando Jesus, em um versículo isolado, Jesus diz assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que eu seja levantado. E Jesus está fazendo ali uma comparação entre ser levantado. Já os teólogos que gostam de descer aí a bagunça da Antiga Aliança, não, mas Jesus está aqui, olha, comparando com a serpente. Não, Jesus não pode ser comparado com a serpente. Jesus está fazendo uma comparação entre ser levantado. E aí fica a pergunta, quem deu poder para... Ou seja, vamos falar diferente, quem trouxe a serpente pequena, a serpente ardente, e quem deu o maior poder para a serpente grande, para curar a ferida da serpente pequena? Irmãos, está tudo muito claro. E agora, irmãos, então, para terminar esse estudo, eu vou dizer para os irmãos assim, o ladrão da direita reconheceu o Senhor Jesus como rei, e ele disse,
ninguém poderia me colocar num lugar melhor do que este. Que lugar? A cruz. O ladrão estava na cruz e reconheceu que por estar ao lado de Jesus, aquele seria o melhor local aonde ele estava. Isto diz o louvor que nós colocamos aí para os irmãos. Então, irmão, nós precisamos entender que, mesmo com sofrimento, com dores, buscando, as verdades, é melhor que nós estejamos na cruz, porque entre a cruz e a Babilônia, nós agora escolhemos a cruz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.